Vamos contar a história de um carro que foi tipo aquele aluno CDF da turma que era perfeito em tudo, mas que na hora do recreio ficava sozinho no canto. E se você também é dessa turma que sente arrepio quando ouve ronco de motor antigo, então já se inscreve no canal agora que você vai adorar essa viagem no tempo. Porque para quem viveu os anos 80 ou pelo menos cresceu ouvindo as histórias épicas daquela época dourada, é praticamente impossível não lembrar com um brilho nostálgico nos olhos dos carros que realmente marcaram uma geração inteira de apaixonados por automóveis. Eram tempos mágicos em que dirigir não era apenas sair de um ponto para chegar num ponto bem igual ao Uber da vida. Era muito mais que isso. Era sentir o carro de verdade, viver cada curva da estrada como se fosse uma aventura. Admirar o painel todo iluminado à noite igual à árvore de Natal e escutar o ronco do motor como se fosse trilha sonora de liberdade tocando no último volume. Entre todos os modelos que deixaram uma marca mais profunda que tatuagem mal feita na memória carinhosa dos entusiastas brasileiros, o Passat GTS Pointer ocupa um lugar especial e meio melancólico. Mais do que um simples carro, ele era praticamente um símbolo ambulante de um período histórico em que a indústria nacional finalmente ousava misturar elegância europeia com desempenho de verdade. Não aquela enganação de carro que parece esportivo, mas anda igual carroça. O surgimento do Passat GTS Pointer não foi por acaso como essas coisas que acontecem na vida. Ele nasceu da necessidade urgente da Volkswagen de mostrar para todo mundo que também sabia criar um esportivo que encantasse tanto pelo estilo quanto pela performance real. E cara, conseguiu fazer isso com sobras. O início da década de 80 foi o momento mais vibrante que festa junina para o mercado automobilístico brasileiro. As ruas começavam a ser invadidas por modelos que buscavam não apenas cumprir o papel básico e chato de transporte público sobre 4 rodas, mas também encantar seus donos com um estilo de verdade e personalidade marcante. Foi nesse cenário mais efervescente que champanhe que a Volkswagen, tradicionalmente reconhecida apenas pelos seus carros robustos e confiáveis como relógio suíço, decidiu mostrar ao público brasileiro algo completamente diferente, com muito mais alma e esportividade de verdade. Em junho de 1984, uma jogada de marketing que mudaria tudo, o Passat GTS recebeu oficialmente o nome comercial de GTS Pointer, marcando uma nova fase revolucionária em sua trajetória comercial. Ele chegou como uma evolução muito bem pensada e aprimorada do Passat GTS tradicional, com atualizações especialmente voltadas para quem desejava um carro que realmente transmitisse emoção pura ao volante sem precisar abrir mão da sobriedade no visual, porque brasileiro gosta de esportivo, mas não quer parecer palhaço dirigindo pela rua. O design, com toques claramente inspirados no traço refinado do mestre italiano Giorgetto Giugiaro, que era tipo Michelangelo do desenho automotivo, misturava linhas retas e proporções equilibradas que davam ao carro um ar moderno e imponente sem cair no exagero cafona. Era exatamente o tipo de automóvel que chamava atenção pela harmonia perfeita, não pelo excesso de firula. Sob o capô, e aí que estava o verdadeiro tesouro escondido. O Pointer vinha equipado com motor 1.8 litros, o mesmo utilizado no Santana, com potência respeitável de 92 cavalos a 5.000 rotações por minuto, que para os padrões da época era coisa séria. O torque era bastante competitivo para aquele momento histórico, com cerca de 13 kg por metro a aproximadamente 2.600 rotações. Números que hoje podem parecer modestos, mas que naquela época eram dignos de respeito. Em um país onde a grande maioria dos carros ainda era mais modesta em desempenho que bicicleta ergométrica, esses números colocavam o GTS Pointer numa posição de destaque absoluto no mercado nacional. Era realmente um esportivo de verdade, mas com uma proposta elegante e equilibrada, voltado tanto para os jovens sonhadores que queriam emocionar quanto para adultos responsáveis que buscavam diversão sem abrir mão da sobriedade necessária. A combinação perfeita entre potência real, equilíbrio dinâmico e visual refinado rapidamente transformou o modelo em verdadeiro objeto de desejo nas concessionárias espalhadas pelo país. Quem tinha a sorte de vê-lo de perto sentia imediatamente que havia algo realmente especial naquele carro.
Não era só o ronco característico e gostoso do motor, nem apenas o acabamento superior aos padrões nacionais da época, era o conjunto harmonioso da coisa toda. O GTS Pointer representava literalmente uma virada de chave na indústria nacional, um suspiro europeu genuíno em plena indústria brasileira que ainda engatinhava em termos de sofisticação. Ele parecia ter sido feito sob medida para um público que queria muito mais do que apenas dirigir de um lugar para outro. Queria sentir orgulho genuíno ao sair da garagem de casa. O nascimento do GTS Pointer marcou também o fortalecimento definitivo de uma nova fase dentro da própria Volkswagen. Uma fase revolucionária em que a marca alemã demonstrava claramente que era perfeitamente possível fazer carros com apelo emocional real, sem sacrificar nem um pouquinho da qualidade lendária e da confiabilidade pela qual era mundialmente reconhecida. No fundo, o Pointer trazia consigo um pouco daquilo que todos os brasileiros desejavam secretamente naqueles tempos de transição. Um toque genuíno de modernidade, uma pitada generosa de ousadia e principalmente certeza absoluta de que a estrada podia sim ser um lugar especial para viver grandes momentos inesquecíveis. O lançamento do Passat GTS Pointer marcou definitivamente um novo posicionamento estratégico da Volkswagen no cenário automotivo brasileiro. Mas não bastava ter apenas aparência bonita e presença marcante nas ruas. Naqueles tempos complicados, especialmente entre os apaixonados mais exigentes por automóveis, a beleza por si só não sustentava o entusiasmo por muito tempo. Era absolutamente preciso mostrar serviço real na pista, responder muito bem ao volante e, acima de tudo, entregar sensações verdadeiras, emocionantes ao motorista. E é justamente nesse ponto crucial que o GTS Pointer consolidou definitivamente seu nome no hall da fama do desempenho nacional. Logo nos primeiros testes rigorosos feitos pelas publicações especializadas da época, que eram bem mais criteriosas que influencers de Instagram, o Pointer surpreendeu até os mais céticos. Ele conseguia alcançar a velocidade máxima impressionante de aproximadamente 170 km por hora. Um feito realmente considerável se levarmos em conta todas as limitações técnicas de combustível da década de 80 no Brasil. Para acelerar de 0 a 100 km por hora levava pouco mais de 11 segundos, tempo que colocava o modelo orgulhosamente entre os mais rápidos do país em sua categoria. Mas mais do que simples números frios se aparecem nas revistas, o que realmente marcava para sempre quem tinha o privilégio de dirigir um Pointer era a sensação única de controle total e leveza ao acelerar, como se o carro fosse uma extensão natural do seu corpo. Esse comportamento dinâmico excepcional vinha de uma série inteligente de ajustes muito bem pensados pelos engenheiros alemães. A suspensão, por exemplo, foi completamente retrabalhada para que o carro pudesse encarar curvas com firmeza absoluta, mantendo um nível excelente de conforto mesmo nas ruas completamente esburacadas que, infelizmente, faziam parte da dura rotina dos motoristas brasileiros, ao contrário de muitos modelos concorrentes que sofriam barbaramente em pisos irregulares ou perdiam completamente a compostura em alta velocidade. O Pointer mantinha a serenidade imperturbável como um verdadeiro atleta de terno bem ajustado que nunca perde a classe. A direção era outro ponto que simplesmente encantava qualquer um que colocasse as mãos no volante, com peso perfeitamente equilibrado. Permitia que o motorista realmente sentisse o carro nas mãos, transmitindo confiança total em cada movimento. Era direto o suficiente para manobras rápidas e emergenciais. E ao mesmo tempo suave quando se precisava apenas deslizar tranquilamente pela cidade sem estresse. Os freios com tambor na traseira e disco na dianteira respondiam sempre com firmeza exemplar, entregando segurança absoluta até em situações mais exigentes e perigosas. Não eram exatamente os mais sofisticados do mundo, mas eram extremamente eficientes, confiáveis como um Fusca e perfeitamente ajustados ao conjunto geral do veículo. As rodas de 14 polegadas
calçadas elegantemente com pneus de perfil esportivo, os famosos 185/60, que eram o máximo da tecnologia na época, ajudavam decisivamente a manter o carro literalmente colado no chão como ventosa. Eram pneus que não apenas completavam o visual imponente e moderno, mas contribuíam de forma decisiva para a estabilidade excepcional do conjunto. Em pista, Seco Pointer era um verdadeiro trunfo imbatível. Rivais tradicionais como o Monza e o Scott XR3 precisavam realmente se esforçar muito para conseguir acompanhar seu ritmo constante em curvas mais fechadas, ou retomadas rápidas de velocidade. O que realmente diferenciava o GTS Pointer de todos os outros concorrentes não era a brutalidade pura ou a ostentação exagerada, mas sim a harmonia perfeita e inteligente entre todos os seus elementos técnicos. Ele acelerava com vigor impressionante, mas sem parecer nervoso ou descontrolado. Entrava nas curvas com precisão cirúrgica, mas sem assustar nem o motorista mais inexperiente. A entrega de potência era completamente linear e progressiva. Isso fazia com que o motorista tivesse controle total da situação em qualquer momento. Não era definitivamente um carro feito para quem queria apenas se exibir igual pavão. Era especialmente desenvolvido para quem realmente gostava de dirigir de verdade, com prazer genuíno e atenção cuidadosa aos mínimos detalhes. Quem tinha a sorte de pegar o volante do Pointer pela primeira vez percebia imediatamente que havia algo realmente especial ali escondido. Era como reencontrar um velho conhecido que sabia exatamente como se comportar em cada situação diferente, sempre pronto para transformar o simples ato cotidiano de dirigir em algo verdadeiramente memorável e inesquecível. E se você está gostando dessa história nostálgica e quer mais conteúdo assim, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal, porque aqui a gente mergulha fundo nessas lendas automobilísticas que fizeram a diferença na vida de muita gente. E ainda tem muito mais história boa por vir, viu? Depois de conquistar definitivamente quem procurava desempenho real com equilíbrio inteligente, o Passat GTS Pointer também surpreendia pelo lado mais refinado e sofisticado, aquele que não aparecia logo de cara na primeira impressão, mas que se revelava aos poucos nos pequenos detalhes do dia a dia. Em uma época complicada em que sofisticação automotiva genuína no Brasil era um privilégio exclusivo para pouquíssimos sortudos, ele entregava consistentemente muito mais que qualquer um poderia esperar razoavelmente. Por fora, o visual do Passat GTS Pointer impressionava principalmente pelo bom gosto apurado, sem exageros desnecessários ou adereços espalhafatosos que gritavam por atenção. O carro mostrava seu espírito esportivo com discrição elegante, as linhas retas e os faróis levemente escurecidos conferiam um ar sóbrio e moderno, enquanto o conjunto visual conversava perfeitamente com o gosto refinado de um público que queria sim um carro veloz e emocionante, mas sem precisar gritar isso para o mundo inteiro como megafone. Era, por assim dizer, um verdadeiro esportivo elegantemente vestido, como se usasse um terno bem cortado e sapatos perfeitamente lustrados. Mas era ao entrar na cabine que a verdadeira e maior surpresa acontecia de forma impactante. O interior do GTS Pointer mostrava claramente toda a atenção cuidadosa aos detalhes que a Volkswagen teve com esse modelo especial. Os bancos do tipo Recaro abraçavam o corpo com firmeza e conforto simultâneos, ideais tanto para uma condução mais empolgada e esportiva, quanto para viagens longas e cansativas. No banco traseiro, os encostos de cabeça, algo extremamente raro na época e que hoje é obrigatório, davam um toque especial de sofisticação e segurança que pouquíssimos concorrentes ofereciam aos seus clientes. O acabamento geral dos painéis e dos comandos era visivelmente superior ao da grande maioria dos carros nacionais daquele período histórico, com plásticos muito bem encaixados, materiais de qualidade notavelmente melhor. Entre os opcionais disponíveis havia agrados que hoje podem parecer completamente banais e comuns, mas que naquela época representavam status social e cuidado real com o conforto dos ocupantes. Ar-condicionado e até teto solar eram verdadeiros luxos impressionantes para os
Padrões brasileiros dos anos 80, esses itens especiais colocavam o Passat GTS Pointer em outro patamar completamente diferente, atraindo um público seleto que valorizava a praticidade real, mas não abria mão de um toque especial de exclusividade. O espaço interno também surpreendia positivamente qualquer um que entrasse. Era consideravelmente mais generoso que o do Gol GT, seu irmão menor e mais nervoso da família, e acomodava 4 adultos com conforto real e dignidade. O porta-malas tinha capacidade mais que suficiente para todas as malas de uma viagem completa em família. Algo absolutamente essencial. Numa época em que viajar de carro pelo interior do país fazia parte natural da vida de muitas famílias brasileiras, esse equilíbrio inteligente entre espaço e desempenho tornava o Passat GTS Pointer um carro extremamente versátil, perfeitamente capaz de agradar desde o jovem entusiasta mais exigente até o responsável pai de família que buscava algo bem mais interessante do que um simples e chato automóvel comum. A experiência completa ao volante completava perfeitamente essa sensação geral de carro muito bem resolvido em todos os aspectos. O painel de instrumentos era de leitura fácil e intuitiva, com mostradores bem distribuídos e iluminação agradável que não cansava os olhos. A ergonomia surpreendia muito para um carro nacional da época. Com comandos perfeitamente acessíveis e volante de pegada excelente, o motor 1.8 litros respondia sempre com suavidade e constância impressionantes, fazendo com que cada passeio, mesmo que fosse curto, se tornasse genuinamente prazeroso e relaxante. Havia uma sensação única de harmonia no ar, como se o GTS Pointer tivesse sido cuidadosamente pensado para ser exatamente aquilo que acabou sendo: esportivo na medida absolutamente certa, confortável sem ser luxuoso demais, elegante sem ostentação desnecessária. Naqueles tempos especiais, ter um carro assim significava muito mais que ter um simples meio de transporte. Era ter uma companhia especial para momentos realmente especiais, fosse numa ida relaxante ao litoral com os amigos mais chegados, numa viagem divertida em família ou num simples passeio de fim de semana para espairecer. O Passat GTS Pointer, com seu interior muito bem acabado e visual sóbrio mas marcante, conseguia algo extremamente raro na indústria automobilística: agradar pelo que mostrava externamente e impressionar ainda mais pelo que fazia as pessoas sentirem internamente. Com o passar inexorável dos anos, alguns carros simplesmente deixam as ruas e desaparecem para sempre, mas permanecem eternamente vivos na memória carinhosa de quem os conheceu. O Passat GTS Pointer é definitivamente um desses casos raros e especiais. Mais do que um simples produto de sua época histórica, ele se transformou gradualmente em um verdadeiro símbolo nostálgico de uma fase única em que o Brasil finalmente começava a sonhar com carros que oferecessem muito mais do que apenas o básico necessário. Era como se cada modelo que saía da concessionária carregasse consigo não apenas um volante e 4 rodas comuns, mas também um pedaço genuíno da esperança de quem queria viver algo realmente mais emocionante ao dirigir pela vida. A saída definitiva de linha do Passat GTS aconteceu tristemente em 1988, quando a Volkswagen decidiu pragmaticamente encerrar a produção do Passat nacional. A empresa começava a concentrar todos os seus esforços estratégicos no Santana e principalmente no Gol, modelos que vinham conquistando cada vez mais o gosto popular do consumidor brasileiro. Além disso, as mudanças radicais nas exigências do mercado e nos rumos econômicos conturbados da época tornaram o Passat GTS uma peça sofisticada demais para os padrões de custo e produção vigentes. Era um carro genuinamente refinado, com alma esportiva verdadeira e acabamento muito acima da média nacional, e por isso acabou sendo injustamente deixado de lado numa fase em que o pragmatismo econômico começava a falar mais alto nas decisões estratégicas das montadoras. Mas aquilo que saiu para sempre das linhas de produção permaneceu eternamente vivo nas linhas do coração de quem o conheceu. Hoje, mais de 3 décadas depois de seu fim melancólico, o Passat GTS continua sendo objeto de desejo e admiração. Um exemplar realmente bem conservado pode facilmente chegar a custar entre 20 mil até 40 mil reais.
podendo alcançar valores ainda mais altos quando se trata de unidades extremamente originais e raras. Os modelos se mantêm pintura original, rodas de época, autênticas e interior completamente íntegro, são disputados com entusiasmo apaixonado por colecionadores apaixonados por carros clássicos. Para esses conhecedores, o valor real não está apenas no metal ou no motor, mas principalmente na história que o carro carrega e na forma mágica como ele consegue nos transportar de volta no tempo com uma simples e nostálgica virada da chave. O mais impressionante de tudo é como o Passat GTS ainda desperta admiração genuína mesmo entre quem nasceu muito depois da sua época dourada. Ele aparece regularmente em encontros de carros antigos, vídeos especializados de colecionadores e fóruns de entusiastas como uma referência eterna de bom gosto, equilíbrio perfeito e engenharia muito bem aplicada. Seu legado continua vivo nas lembranças carinhosas de quem teve o privilégio de dirigi-lo e na curiosidade sincera de quem só ouviu falar. Mas quer entender por que tanta gente ainda suspira emocionada ao ver um desses passando devagar e majestoso na rua? Para quem sente falta genuína de uma época em que dirigir era sinônimo natural de prazer, de conexão verdadeira com o carro e de respeito ao que se tinha debaixo do capô, o Passat GTS Pointer é muito mais do que um simples modelo automobilístico. É uma verdadeira cápsula do tempo sobre 4 rodas que nos transporta para uma era em que as coisas eram feitas com mais carinho. Ele representa perfeitamente uma fase histórica em que as montadoras realmente o usavam e os motoristas exigiam muito. Mais do que um simples meio de transporte, era um tempo em que ter um carro significava ter um companheiro de aventuras, não apenas um objeto descartável. E se você chegou até aqui é porque também tem essa paixão genuína por carros que contam histórias. Então não fica aí parado igual o Passat GTS na garagem de colecionador. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa turma que entende que carro bom não é só aquele que funciona, mas aquele que emociona. Porque aqui no nosso canal a gente não só fala de carros antigos. A gente revive épocas inteiras, acelera na nostalgia e só freia quando a saudade aperta demais. Então aperta esse botão de inscrição. Que nem motorista apressado aperta o acelerador no sinal verde. Deixa seu like aí que é igual dar partida no motor frio, essencial para funcionar. E comenta qual foi o carro da sua vida. Porque aqui todo mundo tem uma história para contar e a gente quer ouvir todas elas. Vem ser parte dessa família que acredita que o melhor combustível do mundo ainda é a memória e que dirigir pelo passado é o passeio mais gostoso que existe. Se você quer ajudar a gente a continuar trazendo essas histórias nostálgicas com ainda mais qualidade, pesquisa melhor e conteúdo caprichado, pode contribuir pelo PX 21985473700. Qualquer valor ajuda demais a manter o canal rodando e a trazer mais dessas pérolas automobilísticas que marcaram época. Porque produzir conteúdo de qualidade dá trabalho e custa uma grana, mas com sua ajuda a gente consegue acelerar ainda mais nessa pista da nostalgia automotiva. Então, se puder dar essa força, vai. Ser como dar aquela ajuda na subida para um Fusca carregado, essencial para chegar no topo.